Graças a Deus. Olha para mim, por favor. 1 Coríntios 7, 29. Levante, por favor, sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, chegou o momento de nós pararmos tudo para te ouvir. Usa a minha boca, que através da tua palavra o Senhor fale com essas pessoas que querem te ouvir, que têm sede, meu Pai, da tua voz, que reconhecem que precisam te ouvir. Dá a elas o que elas precisam. Eu não quero falar o que eu sei, nem o que elas querem ouvir, nem o que agrada a ela, mas o que ela precisa para ser salva, para entender o plano da salvação, para entender a tua vontade, para compreender que ela é mortal, para compreender a grandeza da salvação, da eternidade. Então dá esses ouvidos espirituais aos sinceros e o entendimento aberto, em nome de Jesus. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Diz assim 1 Coríntios 7, 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Olha para mim, por favor. Deixa aí a sua Bíblia aberta e preste atenção. Tudo passa, tudo se desgasta com o tempo. E Deus fez assim. Depois que o ser humano pecou, Deus tirou a árvore da vida do Éden e levou para o céu e colocou um limite na vida humana. Hoje, o ser humano, ele vive no máximo 120 anos. A vontade do ser humano é nunca morrer. O que o ser humano quer? Ele quer as pessoas que ele ama junto deles. Ele não quer perder nada, ele quer que tudo dê certo. E por ele viveria nesse mundo aqui para sempre. É isso que o ser humano quer. O ser humano não aceita perder um passarinho, um gato, um pet. Ele não quer perder nada. Pelo ser humano, seria tudo aqui nesse mundo. Mas se Deus deixasse o ser humano viver para sempre aqui, tudo dando certo, o ser humano nunca olharia para o alto, não ia reconhecer Deus. Então Deus colocou um limite na vida humana, para o ser humano pensar no que vem depois desta vida. O ser humano não gosta desse assunto. O ser humano gosta de cobrar de Deus. Poxa, por que Deus deixou minha mãe morrer? Por que Deus deixou meu cachorrinho morrer? Por que Deus deixou aquilo acontecer, aquilo outro acontecer? Como se o ser humano fosse Deus. E nós não somos Deus. Nós fomos
criados por Deus, para buscarmos a Deus, para dependermos de Deus. Só que o ser humano não entende isso. Então o ser humano, ele vive nesse mundo indiferente a Deus. Na hora que a coisa aperta, ele se volta para Deus. Quando a coisa alivia, ele se distancia de Deus. Nós atendemos as pessoas, nós evangelizamos lá fora, nas ruas. E eu já cansei de falar com pessoas que disseram: eu fui na Igreja Universal, eu fiz oração e Deus me atendeu, eu fui abençoado lá. E eu falo: que bom que Deus te ouviu, mas você ouviu Deus? Ele te deu o que você pediu, e o que ele pediu, você deu para ele? E a pessoa desconversa. Vira e mexe, tem pessoa dizendo: eu já fui lá algumas vezes, sempre que eu vou minha vida melhora. Basta melhorar um pouquinho e o ser humano relaxa. Ele não quer depender de Deus. E se você não quer Deus, você pode ter dinheiro, Deus deixa. Você pode ter fama, Deus deixa. Você pode ter muitas coisas, mas você não vai ter paz, nem você vai ter salvação. Você pode viver mais um pouquinho aqui, depois disso o inferno. O ser humano não aceita a morte. Ele não aceita. Mas a morte só passou a existir por causa do erro do próprio ser humano. O salário do pecado é a morte. Então o erro do ser humano trouxe a morte. Mas o ser humano não aceita. Você vai no cemitério, você vê as pessoas desesperadas porque perderam familiares. Somente quem tem o entendimento da salvação e perde familiares salvos é que tem esperança e alegria e diz assim: está melhor do que nós que estamos vivos, porque agora o diabo não tem mais esperança de tocar nessa alma, porque essa alma morreu salva, está melhor do que nós. Eu já fiz vários enterros de pessoas que a família toda era de Deus, e cantando e louvando porque o familiar foi para a glória, está melhor do que nós. O diabo tem esperança de ter a nossa alma de volta nas garras dele, para viver com ele no inferno. E ele trabalha até o último segundo para nos distrair, para nos iludir, para que nesse mundo venhamos nos apegar às coisas. Você sabe que o ser humano, ele quer ficar com as coisas. Geralmente quem é casado passa por isso. Roupas que você gosta tanto, que já está velha, que sua mulher diz: amor, pelo amor de Deus, não usa mais isso não. Não dá para usar nem dentro de casa mais. Isso aí já passou da hora de jogar fora. Não deixe minha roupa aqui. Nós não gostamos de nos desfazer das coisas, nós gostamos de nos apegar. Isso é o ser humano. Ele não quer perder nada, mas Deus não deixa ele levar nada quando parte desse mundo. Uma vez Salomão estava injuriado. Ele disse: a gente conquista tanto para deixar para os outros, a gente morre igual animal. Um homem que teve tudo, foi o mais rico da história humana, mas sentia um vazio, porque não adianta riquezas, glórias desse mundo, você vai continuar se sentindo vazio, porque o único que tira o vazio é Jesus.
quando você o encontra. Então você encontra o verdadeiro sentido da vida, e você entende que a vida aqui passa, tudo aqui passa, tudo aqui se desgasta. Pega uma foto sua de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, você chega a se assustar. Meu Deus, como eu estava novinho, novinha. Meu Deus, olha como era a minha pele, olha como tinha uma mancha, olha como era meu cabelão, hoje não tem mais. Olha como era meu corpo sarado, e sarado hoje tem mais nada. É a vida indo embora, e o ser humano não aceita. Mas a palavra de Deus ensina: viva nesse mundo tendo as coisas como se não tivesse, casado como se não fosse, porque no mundo que nós vivemos as coisas mudam. Olha esse versículo de Hebreus 12, põe aí por favor, esse versículo de Hebreus 12, 27, pode pôr na tela ali. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas, o quê? Móveis, como coisas feitas, para que as imóveis, o quê? Permaneçam. 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Olha para mim, por favor. Tudo aqui nesse mundo pode mudar de uma hora para outra. Nesse mundo não há garantia. Quantos tinham muito dinheiro dormiram ricos e acordaram pobres? Quantos? Quantos de uma hora para outra uma injustiça veio, uma tragédia veio? Se eu perguntar aqui quem já perdeu familiares, todos nós não gostamos de perder. Por nós, nossos avós não morreriam, nossos pais não morreriam, nossos avós não iriam morrer, nossos pais, nossos filhos. Por nós, nem um cachorrinho morre. A gente queria que o cachorrinho vivesse 200 anos. A mulher pediu oração: ora pelo meu cachorrinho. Ele tem quantos anos? Vai fazer 20 anos. Tá bom, senhora, vamos orar pelo seu cachorro. Ele não pode morrer. Você sabe que cedo ou tarde vai morrer. Ele não pode morrer. Eu estou sofrendo muito, porque o ser humano se apega. Aí você perde um cachorrinho e fala: nunca mais vou ter outro, fica com raiva. Daqui a pouco vê outro, você se alegra. Não é assim? É ser humano. Não quero mais me apegar a bichinho nenhum. Aí daqui a pouco você arruma outro, e já se apega de novo. E quando vai envelhecendo, você vai ficando triste. Meu Deus, já está cego, já está andando assim, já está aparecendo problemas. Sim ou não? Ser humano é assim. Ouça, preste atenção. Ser humano é assim. Você pode ter tudo aqui, mas tenha como se não tivesse nada. Viva aqui como se não vivesse, tendo a consciência que tudo aqui passa, mas tem uma vida depois dessa, a vida eterna. Aqui pode acontecer de tudo. Tem gente aqui que aconteceu uma tragédia, ela perdeu familiares. Há quem de uma hora para outra perdeu o emprego. Há quem de uma hora para outra começou a enfrentar uma doença. É a vida aqui. Jesus não mentiu, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós podemos vencer aqui com Jesus. Agora aqui a gente chora,
Ora estamos chorando, ora estamos rindo. Tem dias que a gente ganha, mas tem dias que a gente perde. Tem dias que a gente sorri da gargalhada, ou gargalhadas. Tem dias que a gente chora bastante. É a vida aqui. E não adianta, você aceitando ou não, é assim. Para quê? Para você pensar na vida que vem depois dessa, que é eterna. Para você atentar o que diz 2 Coríntios 4,18. Olha que versículo forte, coloca na tela, por favor. Coloca aí. Esse versículo 4,18. Lê alto aí. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Por que nós não vemos Deus? Porque Ele é eterno. Por que você não vê sua alma? Porque ela é eterna, e tudo eterno é invisível. E tudo que você vê, com o tempo se desgasta, com o tempo morre, com o tempo envelhece, com o tempo deixa de existir. Coisas que você compra, você fica todo, mas chega a hora você tem que jogar fora, porque não presta mais. Perdeu a utilidade, estragou, ficou velho. Tem coisas que você conserta, mas vai chegar uma hora que não tem mais conserto. O ser humano atenta mais para o que vê do que para o que não vê. Então ele se preocupa muito com a aparência, ele se preocupa muito com os bens, ele se preocupa muito com as coisas. Só que tudo isso passa. Agora, as coisas espirituais, as coisas eternas, elas são invisíveis. E só quem tem entendimento espiritual, visão espiritual, investe no espiritual e colhe na eternidade. Para o mundo, nós estamos perdendo tempo aqui dentro, sendo fanático, dando dinheiro a pastor, sendo enganado pelo homem. Para o mundo é assim. Mas para você que entende, você está se alimentando de quê? Da palavra de Deus. Você veio buscar Deus, você veio ouvir Deus. Eu não sei se você tem dado ouvidos a Ele. Uma senhora trouxe o filho para conversar comigo. Eu atendi o filho dela. E ela disse assim, depois do atendimento para mim: bispo, tudo que o senhor falou para ele, eu falei. Só que ele não me dá ouvidos. Tem palavras que eu prego aqui, que sua mulher já falou com você, que seu marido já falou com você, que sua mãe já falou com você, que seu filho falou com você, que Deus usou alguém para falar com você, mas você não está dando ouvidos. E mais uma vez Deus está tentando, através dessa palavra, salvar você, despertar você, levar você a enxergar o principal, que é a eternidade. A ira do diabo é ver uma pessoa morrer salva, porque ele não tem mais esperança de tocar naquela alma. Então o maior desejo dele são almas. Eu tenho consciência que eu estou vivo, que Deus permitiu que eu ficasse nesse mundo depois que eu conheci Ele, vivo, só para ganhar almas, só para anunciar a palavra dEle. Não só eu, mas os salvos estão nesse mundo como testemunha de Deus, com uma visão de ganhar almas. Eu não sei quanto tempo Ele vai me dar mais na terra, mas enquanto Ele me der tempo aqui,
eu vou falar dele. De manhã, de tarde, de noite. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo da salvação. Eu tenho consciência que você tem uma alma, que o diabo quer essa alma. Aqui está cheio de almas, e o diabo quer todas as almas para ele. Ele não abre mão de uma alma. E Deus deixa essa decisão ser sua. Você é que escolhe. Ele não vai te obrigar absolutamente nada. Ele vai deixar você livre. Ele te deu esse poder de escolha. De repente você está aqui fisicamente, mas você já esfriou com Deus. Deus já não é mais o seu primeiro amor. Você sabia que sair do primeiro amor é pecado? Tanto é que quando ele fala para a igreja de Éfeso que abandonou o primeiro amor, ele manda se arrepender. Você tem que se arrepender do que você fez de errado. Tem gente que Deus não é mais o primeiro amor. Ela busca Deus, mas não busca como antes. Ela fala com Deus, mas não fala como antes. Deus tem importância, mas não é mais o importante, o mais importante da vida dela, como era no passado. O tempo foi passando e ela foi esfriando. Que Deus mostre a você a sua frieza, a sua condição espiritual, o risco que você está correndo de perder a vida eterna. Tem gente que está vivendo o primeiro amor. Não tem nada no lugar de Deus. Tem coisas que não são pecados, mas se colocar no lugar de Deus, você vai ter problema sério. Sério. Inclusive até bênçãos que Ele nos dá, não pode ficar no lugar dele. Não, Ele acaba perdendo você. Tem mãe, tem pai que deu um celular para a criança, que se arrependeu porque perdeu a criança. Por isso que tem coisa que Deus nem te dá, para não perder você. E no dia que você estiver bem espiritualmente, Deus vai te dar. Mas quando Deus te der, não vai ter o mesmo valor para você. Porque Deus é tudo para você. Eu não sei quanto tempo mais você vai viver nesse mundo, nem eu. Mas uma coisa eu sei: você pode hoje se arrepender dos seus pecados. Você pode hoje se reconciliar com Deus e ter paz. A única maneira de você viver bem aqui nesse mundo é com Deus. Claro, com lutas, com dificuldades, às vezes chorando, às vezes sorrindo, às vezes ganhando, às vezes perdendo. Eu não ganho todo dia não. Não é todo dia que tudo dá certo para mim não. Nós enfrentamos lutas, tem as tempestades, tem as guerras, mas eu olho, o que vem pela frente. Daqui a pouquinho eu vou estar na glória. Daqui a pouquinho eu vou estar em um lugar onde eu não vou precisar mais lutar contra a minha carne, eu não vou precisar mais lutar contra o diabo, eu não vou precisar mais lutar contra o mundo, eu não vou precisar lutar contra o mal, porque lá não entra diabo, lá não entra pecado, lá não entra nada disso. Eu estou lutando para ir para lá. Daqui a pouco, tudo aqui passa. Daqui a 50 anos, a maioria aqui não vai estar vivo. Daqui a 100 anos, ninguém aqui vai estar vivo. E você não vai conseguir levar nada desse mundo. Nem a roupa que você estiver no corpo, nem o relógio. Você pode morrer dentro do seu carro, da sua casa, você não vai levar nada. Seu terreno, sua casa, seu apartamento, hoje está no seu nome. Talvez já passou no nome de várias pessoas. E quando você morrer, vai para o nome de outras pessoas. E vai ficando tudo aqui. Tudo aqui. Tudo vai ficando aqui. Nós não levamos nada. Mas o ser humano tem dificuldade para se desprender. Por ele não perdia ninguém, ele não tinha problema, não acontecia nenhum mal com a família dele. Por ele viveria aqui.
Eu já atendi pessoas cheias de dinheiro, famosas, que disseram para mim assim: bispo, tem que morrer, bispo, eu não aceito isso. Agora que eu trabalhei tanto, agora que eu estou bem, agora eu estou com essa luta, com idade, com minha saúde, eu tenho que morrer. Eu falei: Deus fez assim. Deus estabeleceu assim, porque Ele conhece o homem, Ele conhece o ser humano. Se eu não me engano, foi o bispo Renato que atendeu um senhor de 91 anos, e o senhor estava dizendo que estava pensando em se batizar. 91 anos! Pensando em se batizar. Se ele soubesse o risco que está correndo, a paciência que Deus está tendo com ele, ele corria para o batistério e se batizava na hora. Mas o diabo fala: está muito cedo, deixa para depois, deixa para depois. Aí a morte chega e já é tarde demais. Infelizmente, tem muita gente morrendo sem salvação. Eu peço a Jesus que isso não aconteça com você. Eu peço a Jesus que Ele abra os seus olhos e te dê coragem para você romper com tudo de errado, ainda que você goste, ainda que você tenha prazer, mas que você tenha coragem para renunciar, para você ter o céu. Porque a vontade de Deus é nos levar para o céu. Tudo pode mudar de uma hora para outra. A gente pode estar aqui dentro e morrer. Morrer. Eu fazia o culto no Rio de Janeiro. Quando acabou o culto, o rapaz no portão indo embora, ele teve um infarto, morreu no portão da igreja. A gente não sabe, pode mudar de hora para outra. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Eu não sei quais são os desafios dessa semana que vai entrar. Eu não sei quais são os desafios do mês que vem, eu não sei nada. Eu sei de uma coisa: eu já entreguei tudo para Deus, e Ele me dá segurança. Se morrer é lucro, se viver é Cristo. Se ganhar, vai cooperar para o meu bem. Se eu perder, tudo vai cooperar para o meu bem, porque minha vida já é dele, eu já entreguei tudo a Ele. Então tenho paz, não tenho preocupação com amanhã, com idade, com o futuro. Pelo contrário, quanto mais vai se aproximando a nossa partida, mais alegria vai dando, porque quem é salvo não vê a hora de ir para a glória. Amém? Não vê a hora de ir para a glória. Eu gosto do trabalho social. Nós fazemos muitos trabalhos sociais. Toda terça-feira nós levamos comida para os moradores de rua. No frio levamos roupas, cobertores. Nós damos milhares de cestas básicas para as pessoas necessitadas. Eu amo o trabalho social. Mas eu sei que muito mais importante é o trabalho da salvação. Porque nós damos comida e a comida acaba. Nós damos roupa, daqui a pouco envelhece. Sua alma é eterna. Pensa nisso. Sua alma é eterna. Eu não sei se você valoriza a sua alma. Eu não sei se você entendeu o que Jesus fez por ela. Não venha para a igreja só para resolver problemas. No início, tudo bem. Eu também era assim. Até que eu entendi que Deus queria mais. Deus queria comunhão, intimidade, me salvar, cuidar de mim. E eu me entreguei a Ele, de corpo, de alma e espírito, e passei a ser dele.
Ele para mim está acima de tudo e todos. Amo minha esposa, mas amo mais o meu Deus. Mais o meu Deus. Amo o que eu faço, pregar o evangelho, mas mais do que pregar o evangelho, eu amo o meu Deus. Eu quero ir para o céu, não porque lá tem ruas de ouro, não porque lá não tem demônios, não porque lá não tem doenças, não porque lá eu vou receber um corpo glorificado, não, porque Deus está lá. Eu aprendi a amar Deus. E esse é o primeiro mandamento: amar Deus sobre todas as coisas, de todo coração, entendimento, com todas as forças. Se você não fizer isso, você não vai encontrar o sentido da vida. Você pode ter tudo e vai dar aquela sensação que está faltando alguma coisa. Ninguém resolve isso por você. Agora, quando você falar: Deus, meu Criador, me perdoe, me lava com o sangue de Jesus, apaga o meu passado, me ajuda, eu quero a minha salvação. Então Ele consegue fazer a obra em você. Entendeu porque Salomão conquistou tudo e chegou a uma conclusão? Ele disse: tudo é vaidade, tudo é vaidade. E é mesmo, tudo é vaidade, tudo passa. Sua beleza passa. Tem pessoas que você achava linda, dizer: meu Deus, essa mulher é tão linda, esse homem é tão bonito. O tempo passou e você olha hoje e fala: meu Deus, como fulano está. Nos anos 80, nos anos 70. Só que o tempo não para. Tem gente que não gosta quando você pergunta a idade dela, sabia? Tem gente que gosta quando você fala assim, ó, você tem quantos anos? E a pessoa: você acha que eu tenho quantos? Aí você joga lá embaixo, a pessoa fica toda. Tem gente que fica de cara feia você perguntar a idade dela. Não gosta não. Ela diz assim: coloquei na minha cabeça que não vou me preocupar com isso. Mas todo mundo está vendo sua idade chegar. Dá uma olhadinha no espelho hoje quando você chegar em casa. Sua vida está indo embora. Não gosto de espelho. Tá bom. Não fuja da sua realidade. Você é mortal. Deus te criou assim. Você não vai viver aqui nesse mundo para sempre. Cedo ou tarde, a morte vai chegar para nós. Ela pode ser uma mudança de endereço para irmos morar com Ele eternamente, ou pode ser um terror eterno lá no inferno. Se você for orgulhoso, seja humilde, reconheça que você precisa de Deus, reconheça. Por isso que Deus permite vir coisas ao mundo. Lembra quando veio a pandemia? Todo mundo ficou murchinho. Sim ou não? Um vírus que ninguém vê. Que tamanho é esse vírus? Matando aí a rodo. A gente não sabe o que vem pela frente. Nós só sabemos que a palavra de Deus tem que se cumprir. E a melhor coisa que você faz é se render 100% a Jesus hoje. É tudo que o diabo não quer. Eu estou pregando aqui e eu sei que o diabo, ele veio no culto. Lá fora as pessoas já são dele, mas aqui dentro há uma luta pelas almas. E ele põe sono, distração, preocupação, desvia pensamentos, fala coisas, sopra. Mas tem gente atenta, comendo as palavras, porque hoje a alma dela
está entrando no reino de Deus. Você entendeu o que você leu em Hebreus 12? Você viu o último versículo que eu falei? Nesse mundo não tem estabilidade. Pode mudar de hora para outra. De hora para outra pode acontecer alguma coisa. Eu vi a mulher com o marido na igreja. Na semana seguinte ela disse: bispo, meu marido morreu. Um ataque fulminante. Mas olha o que diz Hebreus. Coloca aquele último versículo foi o 12, 20, é o 28, né? Coloca o 28, por isso, tendo recebido o quê? Um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência quer dizer, esse reino que nós recebemos, ninguém abala. Ninguém abala. Couro está comendo e você está tudo na mão de Deus, está tudo dentro dos planos de Deus, tudo vai cooperar para o meu bem. Não abala. Sua salvação ninguém abala. Pode se levantar o que for, pode ter perseguições, pode ter o que for, nem a morte tira isso de você. Eu quero te convidar a entregar a vida a Jesus. Se você quiser, você não é obrigado. Eu não posso forçar. Ele é tão maravilhoso, tão bom, que eu não tenho que ficar empurrando ninguém. Entrega, a vida é sua, você faz o que você quiser. Eu só tenho uma, já entreguei. Se tivesse 50, eu dava 50. Se eu tivesse 100, eu dava 100. Porque eu sei que esse mundo é uma mentira, é uma ilusão. As pessoas que vêm desse mundo vêm tudo arrebentadas. Para que eu vou para lá? Atenção, jovem, para que você vai para lá? Se quem vem de lá volta tudo arrebentado. Vê os desviados se estão bem. Asaf disse: bom é estar com Deus. Eu quero cada dia estar mais firme com Ele. Amém? Se você quiser entregar sua vida a Ele, Ele te aceita. Ele te aceita. Depois de tudo de errado que você fez, Ele aceita você. Só você querer. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Chegando aqui, feche os seus olhos. Os demais no lugar também. Venha cantando: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Lucas 7, versículo 11. Lucas, capítulo 7, no versículo 11. Por favor. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você agora. Certeza. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Quem já achou, feche os seus olhos. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Essas pessoas falaram com o Senhor. Agora elas precisam te ouvir. Usa a minha boca, não é porque é a minha não. Se tivesse outra aqui, o Senhor usava de outro. O Senhor usou, meu Pai, até uma jumenta. Mas eu peço a Ti, meu Pai, usa a minha boca, que eu fale o que ela precisa ouvir, o que vai de fato fazer diferença na vida dela. Eu estou aqui com a Tua palavra na minha mão. Eu peço, meu Pai, dirija esse momento e dê entendimento a essa gente espiritual, ouvidos que consigam te ouvir, para que essa palavra venha orientar, fortalecer, abençoar a vida delas, em nome de Jesus, amém. Se você não tem Bíblia, acompanhe no telão, tá? Diz assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe,
que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Olha para mim agora, para você entender. Essa passagem dá detalhes. O Senhor Jesus estava passando e vinha um enterro. Uma mãe arrasada, uma mãe quebrada por dentro. Ela já tinha perdido o marido, ela já conhecia aquele caminho que ela estava passando. Ela não queria novamente passar por ali. Ela estava em direção ao cemitério para poder enterrar o filho dela. Eu não sei quanto tempo atrás ela perdeu o marido. Ficar viúva nos dias de hoje é fácil? Nunca foi, nunca vai ser. Mas antes era mais difícil. Eram 3 em casa, ficaram 2. Tinham 3 e ela perdeu o marido. Ela enterrou o marido. O filho dela deveria ser o maior companheiro dela. O filho dela era uma pessoa importante para ela. E chegou essa bomba. O filho morreu. Só Jesus sabe como cada pessoa está por dentro. Só Ele. Ninguém sabe. A Bíblia diz que Ele conhece até o abismo. Ele vê até o inferno. Ele não vê o que está dentro do homem. Ele sabe. Ele sabe o que você não demonstra. De repente quem olha para você vê você bem, acha que você está bem, mas só você sabe como você está por dentro. De repente quebrado, com vontade de sumir, de fazer uma besteira. Ela estava muito mal, mas estava levando o filho dela para enterrar. Ela queria tudo menos voltar a viver aquilo ali. É difícil quando você volta a viver uma situação que você pensou que nunca mais ia viver. Passar por uma situação que você pensou que nunca mais ia passar, mas era a situação dela. Muita dor, muita tristeza. Eu imagino quantas coisas passaram na cabeça dela. E agora? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha vida? Como é que vai ser? Ela viu o filho morto. Ela não imaginava que Jesus ia aparecer. Ela não imaginava que Jesus ia ressuscitar. Na cabeça dela acabou. Não tem mais jeito. Mas para Jesus tudo tem jeito. Às vezes vem esse pensamento: e agora como é que vai ser? Eu quebrei, eu fali, eu agora perdi a sociedade, e a pessoa me deu um golpe, e agora como é que vai ser? E agora nessa situação? Jesus apareceu ali. Jesus apareceu ali. E olha o que diz a Bíblia. Olha só. E vendo-a, Deus vê. Ele vê. Não fique pensando: Deus não me vê, Deus te vê. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Quem é que estava morto? O filho. Mas Jesus resolveu primeiro o problema dela. Ela estava chorando por causa do filho. Ela precisava, na cabeça dela, de resolver aquele problema do filho. Mas Jesus primeiro resolveu o problema dela, para depois ressuscitar o que ela perdeu, trazer de volta o que ela perdeu. Primeiro Jesus trabalha em nós. Se você me perguntar: bispo, qual é a coisa mais difícil para o senhor nessa reunião? Sabe o que é que eu vou dizer para você? Mudar a sede de vocês.
Porque você vem com sede de ganhar dinheiro, você vem com sede de pagar quem você deve, de resolver os seus problemas. E eu tenho parcela de culpa nisso. Porque eu vou para a televisão e falo: você que está aí na mão de agiota, você que está ameaçado de morte, de despejo, você que está ameaçado, você que está no fundo do poço, vem aqui, nós vamos te ajudar. E vamos te ajudar mesmo. Mas a maior luta, a maior dificuldade é mudar sua sede, para que você tenha sede de Jesus, para que você tenha sede de Deus. Porque se primeiro você entrar no reino de Deus, Ele dá mais do que o que você pede. Coisas que você acha que nunca vai voltar, volta. Coisas que você acha que nunca vai resolver, Ele resolve. Coisas que você nunca imaginou que Ele ia fazer, Ele faz. Porque primeiro você entrou no reino. E tudo que você conquista no reino, sabe por que Ele quer que primeiro você entre no reino? Para que primeiro você tenha salvação. E para que tudo que você conquiste, você não perca. Porque você conquistou dentro do reino de Deus. E dentro do reino de Deus não entra inveja, não entra olho grande, não entra nada disso. Quando você vê uma pessoa dizendo: ah, foi a inveja que me destruiu, foi olho grande, alguém fez uma porcaria, foi porque a pessoa não estava dentro do reino. Ou você acha que inveja pega na gente? Mas por causa do título, do tempo de igreja? Não, porque estamos dentro do reino. Se eu sair do reino, se qualquer um dos meus companheiros saírem do reino, o mal atinge. A nossa proteção está dentro do reino. Está dando para você entender? A hora que você mudar o seu foco, a sua sede, e a sua sede passar a sede, ouvir a voz de Deus, de obedecer a Deus, de seguir a direção de Deus, nunca mais sua vida vai ser a mesma. Ela pode não mudar da noite para o dia, mas você vai colher frutos e vai conseguir ver sua vida crescendo. Vai ser montanha russa, não. Você vai ver as suas conquistas sendo estabelecidas de uma a uma. A nossa maior dificuldade é mudar a sua sede. Jesus, Ele sabia que aquela mulher, ela estava arrebentada. Eu não sei que tamanho era aquela cidade. Acredito que deveria ser uma aldeia, uma cidade pequena. Todo mundo deveria conhecer a marca daquela mulher. Coitada, ó. Coitada de fulano. Porque notícia ruim corre. Morreu fulano, nasceu é mais difícil, né? Ninguém fala, ou fala-se pouco. Mas morreu, e morreu fulano. Quem é? Filho de Beltrana. Aqui, a viúva? Ela tinha uma marca. Mas aonde Jesus chega, a marca sai. A marca de morte, o trauma, o complexo de inferioridade. Aonde Jesus chega, a marca do diabo é tirada. Ela tinha uma marca de perder, ela tinha uma marca de morte. Mas Jesus trouxe a vida. Jesus chegou ali na hora certa, com a palavra certa. Quando você valoriza Jesus, Ele te dá a palavra certa na hora certa, o socorro na hora certa, a resposta na hora certa. Ele é Deus. Agora olha o que diz aqui. Olha o que diz. Parei agora no 14, Ele pediu para ela parar de chorar. Esse não chores era dizendo assim, ó: fica tranquila, para de sofrer, eu estou aqui, eu vou resolver o problema, não precisa chorar mais não. Primeiro Ele tratou dela. Tem gente toda arrebentada e quer ajudar todo mundo. Primeiro você tem que ter Jesus, tem que ter o Espírito Santo. Primeiro você tem que ter a sua vida com Deus, e depois você ajuda os outros. Aí ele disse assim, ó, diz assim, 14: e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto fez o quê? Assentou-se e começou
a falar. Olha aqui para mim, por favor. Preste bastante atenção agora. Não converse. Olha o que Jesus fez. Ele parou o enterro. Jesus para coisas que ninguém para. Jesus parou o vento. Lembra que os discípulos falaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem para o vento? Jesus tem poder para parar a morte. Cadê o bispo Adilson? Bispo Adilson que o diga. Parou a morte. Já disse aí. É prova. Parou a morte. 16 minutos morto. Parou. Jesus para a morte, para a humilhação, para a vergonha. Ele para a dor, ele para o que tiver que parar. Ele para. Ele é o único que tem poder para parar tudo. Ele pode fazer você parar de sofrer ou não pode? Ele pode. Ele pode muito mais do que você imagina. As pessoas, quando dão testemunhos aqui, elas falam: nunca imaginei, eu vim para resolver um problema. E olha o que Deus fez na minha vida. Porque Jesus pode tudo. O enterro parou. Parou. Aquela mulher saiu mal de casa. Você acha que ela voltou como? Arrasada? Chorando? Preocupada com o futuro? Não. Onde Jesus está, a preocupação com o futuro para. Quando Ele está na sua vida e você se preocupa com alguma coisa, você lança nele preocupação, ansiedade, seja lá o que for. Jesus parou o enterro e falou com o jovem: jovem, levanta. Levanta. Ele levantou e ele começou a falar. Nunca tinham visto aquilo. Ficaram admirados. Eu imagino como é que foi naquela cidade, o rebuliço, porque ela sai chorando e volta sorrindo. Ela só perdia marido, perdia filho. Mas Jesus estancou as perdas. Ele pode estancar a sua hemorragia financeira. Ele pode estancar tudo que você vem perdendo. Ele pode fazer você parar de perder. E se porventura você perder alguma coisa, você não se perde nessa perda, porque você sabe que não é perda, é livramento dele. Aí você diz assim: bispo, mas eu perdi um marido, um filho, um ente querido. Mas não existe consolador mais do que o Espírito Santo para consolar e dar força para você, se de fato isso aconteceu literalmente. Eu imagino aquela mulher que estava arrasada, vendo o filho dela se levantando. Eu imagino aquela mulher que estava mal, misturando o choro com um sorriso. Meu filho voltou. Meu filho voltou. Meu filho está vivo. Quem acreditava, quem olhava para aquele garoto morto e acreditava que ele ia ressuscitar? Ninguém precisa acreditar em você. Tem gente que olha para a sua empresa, para o seu comércio, fala: está morto. Tem gente que olha para você e acha que você está morto. Você não precisa que ninguém acredite, que ninguém creia. Se todo mundo aqui não crê, em você não tem problema. Mas se você crê em Deus, em você, você vence. Você vence. Jesus ressuscita o que estiver morto na sua vida, não importa o que é. Ele tirou aquela marca. Ela não ficou conhecida na cidade mais como uma mulher que perdia, como uma mulher da morte. Ela ficou conhecida como a mulher do milagre, como uma mulher que Jesus mudou a vida dela, como uma mulher que parou de sofrer. Ele mudou tudo emocionalmente, espiritualmente, ele mudou tudo. Depois ele ressuscitou. E sabe o que é que ele fez? Olha o versículo seguinte, para terminar, diz assim: e entregou-o à sua mãe.
E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Ele não mudou, não. Jesus não mudou, não. Ele é o mesmo. Aquilo que ninguém acredita que pode acontecer, Ele faz. Aquilo que ninguém para, Ele para. Ele faz isso. Inclusive, segunda que vem, quando os bispos dos países estiverem aqui, nós vamos fazer a segunda-feira do pare. Eu não sei o que você quer que Ele pare, mas vai parar. Agora você precisa dele. Por quê, bispo? Porque quando você enfrenta o mal, você só consegue vencer com ele. Você não vence com a sua sabedoria, com fama, com dinheiro. Você vence com Jesus. Inclusive com Jesus você consegue vencer até a morte. Porque ainda que você morra, crendo nele, você viverá. Está dando para você entender? Agora, ele não vai vir, ele não vai entrar na sua vida se você não der o primeiro passo, não se entregar a ele, não decidir largar as coisas erradas. Tem gente se comprometendo a alma dela, está até ganhando dinheiro, mas se morrer vai para o inferno. Está até avançando profissionalmente, e quem olha para ela pensa que ela está arrebentando, mas o diabo está gostando, porque ele está vendo que tem sujeira ali. É uma questão de tempo. Quando você morrer, você vai levar o quê? O caixão tem quantas gavetas? Nenhuma. Use a fé com inteligência, pense. Eu quero que você conquiste, que Ele pare o seu sofrimento, que Ele faça milagres, que Ele marque a sua vida com vitórias. Mas eu quero que você seja salvo, esteja no reino de Deus. Nós vamos orar agora, mas agora nós não vamos clamar mais, não, porque Deus já ouviu o nosso clamor. Eu quero chamar aqui na frente você que diz assim: bispo, só Deus sabe como eu estou por dentro. Eu estou precisando de Jesus, eu estou precisando de paz, eu estou precisando parar de chorar, de viver desesperado. Eu estou muito preocupado com o meu futuro, com o meu amanhã. Só Deus sabe como é que eu estou. Eu deito, meu corpo para, mas minha cabeça fica 1 milhão. Eu vivo desassossegado, eu tiro o sossego da minha esposa. Eu estou mal. E eu sei que Jesus separou essa noite para me abençoar. Jesus teve compaixão dela, e vai ter de você também. Não importa o que você fez de errado antes de entrar aqui. O que importa é que agora, você vai entregar tudo na mão dele. Sua vida, sua vontade. Você vai sair do banco do motorista e vai deixar ele dirigir. Como é que aquela mulher voltou para casa? Arrasada? Não. Bem. Como é que você vai voltar para casa? Bem, em paz. Vai dormir em paz e vai dar tudo certo. Amém? Nós vamos fazer a oração agora. E eu queria que você que diz assim: bispo, essa palavra é para mim, ninguém acredita em mim, eu estou numa situação que por dentro eu fico assim, tentando mostrar que eu estou bem, porque eu tenho criança, eu tenho filho, eu tenho filha, e só Deus sabe como eu estou por dentro.
Eu tenho responsabilidade, tenho uma preocupação tão grande com o futuro. O que eu perdi, o Senhor nem imagina o que eu já perdi. Mas eu quero parar de chorar. Eu quero confiar em Deus. Sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. Fiquem todos em pé. Venha cantando. Está chorando por quê? Está chorando por quê? Se você tem um Deus, Se você tem um Deus